Nós vamos agora à entrevista com o coronel PM José Eduardo Stanelles, como eu já falei, o novo comandante da Polícia Militar da região metropolitana do Vale. Coronel, mais uma vez, muito bem-vindo. E, coronel, o senhor assume uma região com altíssimos índices de criminalidade. A pergunta que eu acho que fica é começar por onde, coronel? Bem, na verdade, nós pretendemos fazer um trabalho de integração. Eu acho que trabalhar de uma forma mais integrada com a sociedade e aproveitando os recursos já existentes seria um bom começo para a gente poder melhorar esse tipo de indicador criminal, né? O que eu tenho dito é o seguinte, que indicador criminal de violência não depende de polícia, depende de sociedade. Se nós temos famílias desestruturadas, graves problemas sociais, não é a polícia que vai resolver. A gente combate sempre os efeitos, né? As causas a gente não consegue combater. Por isso é importante que a gente se integre mais à sociedade, para que políticas sociais sejam desenvolvidas, para que as pessoas compreendam que a gente tem que se unir para ter uma solução condizente, né, com o que a gente pretende, né? Nós temos uma região muito complexa, nós temos uma região que tem características que nenhuma região do estado de São Paulo tem. Nós temos um polo turístico muito forte, nós temos o litoral norte, descem muitos turistas e descem criminosos juntos. Nós temos a região de Serra, que tem o tema do inverno, então nós temos uma movimentação muito grande de turistas. Nós temos o turismo religioso na região de Aparecida. Nós temos a rodovia Presidente Dutra, que transporta 51% de todo o PIB nacional, passa pela rodovia Presidente Dutra. São 58 mil carros por dia, é um fluxo muito grande de riquezas, de pessoas, né? Nós temos 16 mil presos na área, são 28 penitenciárias na área. Nós temos 15 mil indústrias produzindo aqui, 145 mil empresas na região. Então, quando você junta essa massa de volume de dinheiro, de volume de riquezas, cidades pobres ao lado de cidades ricas, nós temos uma tríplice fronteira, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, regiões fronteiriças são sempre críticas. Então, assim, é uma região muito complexa. Acho que nenhum lugar do estado de São Paulo tem uma região como a nossa região. Como o senhor viu esse caso agora, dessa madrugada, lá em Guararema, né? Com tantas mortes, como é que o senhor analisa esse caso específico aí? Bom, é um problema do Brasil, né? Esses roubos a agências bancárias, o pessoal estourando caixa eletrônico, não é só aqui que acontece, né? Ultimamente os criminosos têm preferido atacar cidades menores com menor policiamento, né? Então, até por isso que nós temos tido a presença de forças como a Rota na nossa região, né? Então, recentemente a Rota esteve em Caraguatatuba fazendo uma operação de combate ao tráfico. A Rota tem vindo para o Vale do Paraíba com muito mais frequência, né? Coincidentemente, a Rota estava presente numa dessas operações também de busca por criminosos que cometem tráfico de drogas. Nós temos intensificado uma presença da Rota fora da capital, né? É importante que a Rota seja vista, porque ela exerce também uma ação inibidora ao crime, né? E como a Rota estava presente e houve esse roubo a caixa eletrônico, todas as equipes da região foram acionadas quando começaram a estourar os caixas, né? E a Rota deu o primeiro combate a esse crime organizado. E em seguida chegou o COI, chegaram outras equipes especializadas, o BAEP de São José dos Campos foi acionado também para as imediações de Jacareí. Enfim, foi uma ocorrência que o desfecho naturalmente acabaria sendo esse. Esse tipo de criminoso ele não costuma se render com facilidade, né? Ele troca tiro com a polícia, ele está bem armado, ele está com carros blindados, a polícia não está com carros blindados. A polícia tem investido em inteligência, né? A gente consegue entender um pouquinho quem são esses bandidos? Sim, esses bandidos geralmente são quadrilhas especializadas em roubo a banco mesmo, em roubo a caixas eletrônicos, né? Eles geralmente terceirizam várias funções das quadrilhas, eles alugam armamento, né? Uma pessoa normalmente leva os armamentos para eles até um determinado local, eles pegam esse armamento, eles se interligam com quadrilhas que furtam veículos para poder ter esses veículos
para ação, né? É tudo muito bem organizado. São quadrilhas especializadas realmente em roubo a banco. E nem todas as quadrilhas são de São Paulo. Nós tivemos vários casos de quadrilhas que vêm de Minas Gerais, vêm do Nordeste para cá. Então eles fazem uma análise do terreno. Normalmente eles aliciam pessoas envolvidas com transporte de valores, com vigilância bancária, para saber mais ou menos os volumes de dinheiro que são movimentados nessas agências. Eles têm toda uma estrutura por trás disso, né? Então, é um crime bastante complexo de ser combatido. Agora, em relação ao PCC, né, que o senhor estava contando antes aqui, que não necessariamente é uma ação de PCC, né? O PCC pode estar envolvido em outras questões mais ligadas ao tráfico de drogas, é isso? Sim, existem quadrilhas de várias outras organizações, existem quadrilhas que não são vinculadas a nenhuma outra organização também, né? Então, tem os independentes aí que costumam atuar também nessa área. Então, nem tudo que acontece no estado de São Paulo está relacionado à organização criminosa, né? Aquela organização criminosa. Diga. Fiquei muito feliz que você falou em relação a que os crimes ocorrem devido a problemas sociais, né? E que justamente, infelizmente, a polícia acaba agindo no efeito e não propriamente na causa, que são todas as desigualdades, todas as mazelas sociais que a gente tem. Acho que isso daí realmente é muito boa. A explicação, acho que muita gente tem que ouvir esse tipo de coisa, né? Que é muito importante. Existe algum tipo de policiamento específico em relação a áreas mais pobres, a favelas, alguma ação especial para lidar justamente com essas situações? Algum protocolo para essas pessoas que estão em vulnerabilidade? Porque às vezes, né, a pessoa reside numa favela e tem um ponto de tráfico de drogas. A polícia entra, acaba havendo um conflito, um confronto, né, e as pessoas ficam no meio. Como que existe algum planejamento? Como que funciona isso? Tudo tem um procedimento operacional padrão, tá? Pegando o gancho do que você me falou sobre problemas sociais, eu costumo dizer o seguinte: a sociedade, na parte da segurança pública, ela funciona como se fosse um time de futebol. Então você tem os atacantes, meio-campistas, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, né? E tem o goleiro, né? Então, quando todo time falha, o goleiro tem que tentar defender o gol, né? Então, falhou a família, não conseguiu criar dar a educação adequada para o filho, falhou o sistema que daria um emprego para essas pessoas, falhou a assistência social, que não corrigiu aquela situação do pai batendo na mãe, causando problemas familiares, tudo falhou. O cara se tornou um criminoso, cometeu um crime e a polícia tem que tentar deter para que a sociedade não tome o gol, entendeu? Então, na verdade, nós temos que, para resolver o problema da criminalidade, melhorar assim 99,9%, nós temos que melhorar nossa sociedade. A gente sempre fala assim, eu gostaria de deixar um mundo melhor para os meus filhos. Mas pouca gente fala, eu gostaria de deixar filhos melhores para o mundo, né? Eu acho que nós temos que começar a enfrentar o problema da criminalidade de uma forma global, de uma forma em que toda a sociedade se comprometa com o enfrentamento, né? Então, nós temos reduzido os indicadores criminais através de meios policiais. De 2012 até hoje, nós tivemos uma grande redução. O estado de São Paulo é recordista em redução de indicador criminal. Nós temos os menores indicadores criminais do país, mas a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, nós estamos um pouco acima da média. Mesmo tendo reduzido paralelo à redução do estado, mas nós estamos acima da média, justamente por causa dessas complicações que eu falei no início do programa, das complexidades da nossa região, né? Mas existe sim vários protocolos, como você perguntou, para que haja uma redução de conflitos nessas áreas. Principalmente a implantação de um sistema muito interessante que é o policiamento comunitário. O que é o policiamento comunitário? É a fixação de um policial que tem características especiais, ele tem um perfil próprio para trabalhar junto com comunidades, ele fala a língua da comunidade, é aquele cara carinhoso, que ele se adequa. Ele tem um treinamento para isso? Tem todo um procedimento. Para você implantar o policiamento comunitário em uma determinada região, em primeiro lugar, ele funciona muito bem em região carente, né? Regiões ricas não é região para policiamento comunitário. Policiamento comunitário é a região carente. Então você coloca um grupo de policiais, você fixa esse grupo, então tem que ser sempre os mesmos policiais para que eles conheçam as pessoas e as pessoas conheçam os policiais, para que haja uma amizade, uma confraternização, uma irmandade ali, todos em prol da comunidade, inclusive o policial, né? O que o policial faz? Você faz primeiro uma visita comunitária. Essa visita comunitária, o policial leva um questionário, vai de casa em casa, leva 50 minutos a visita, ele entrevista as famílias.
para saber a renda familiar, as condições de moradia das pessoas, quantas pessoas vivem lá, quais são os problemas sociais enfrentados por aquela família, se tem pessoas presas, se tem pessoas desempregadas, se tem usuários de droga na casa, e ele vai conhecendo a problemática. Então ele vai de casa em casa, né? É até interessante, né? Porque quando a polícia chega pela primeira vez naquelas regiões, as pessoas estão meio ansiosas, temerosas, e no final da visita vai gerando um vínculo de amizade que a família já começa a servir cafezinho para o policial, levar um bolinho ali, e acaba estabelecendo laços de confiança com a polícia, né? E depois de um mês de visitas comunitárias, a polícia faz uma reunião comunitária, como se fosse uma reunião de condomínio. Reúne todas as pessoas e detecta esses problemas e traz, inclusive, vereadores, traz pessoas da prefeitura, ligado a outros órgãos públicos, né? Citar um exemplo para você. Numa reunião comunitária que foi feita em São Paulo, as pessoas diziam o seguinte: olha, a gente tem muito problema de estupro e temos problema de roubo, porque o ponto de ônibus fica a 3 quilômetros desse bairro. Então as pessoas descem naquele bairro e tem que caminhar 3 quilômetros por ruas escuras, mato alto, e nesse meio caminho ali, os criminosos se estabelecem na região para cometer roubo, estuprar as menininhas e tal, né? Como vamos solucionar isso? Aí o pessoal da prefeitura entra em contato com a empresa de ônibus, coloca pontos de ônibus mais próximo, começa a cortar o mato, colocar postes, iluminar a região e dificultar a ação do criminoso. Então você muda o ambiente, né? Essa é a relação que tem que haver com outros órgãos, né? Exatamente, mas a polícia comunitária é isso. Ela congrega os esforços de todos os órgãos e da comunidade. A finalidade da polícia comunitária é mudar a realidade social. Então você combate o crime mudando a realidade social. A gente tem que entender o seguinte: o crime ele é composto por 3 pilares. Nós temos aqui o criminoso, nós temos aqui a vítima, e entre o criminoso e a vítima nós temos o meio ambiente, temos o ambiente, né? Quando a gente muda o ambiente, a gente dificulta a ação, o criminoso entrar em contato com a vítima. E aí você começa a ter uma redução de indicadores criminais. E fora isso, o que acontece? O policial que faz esse tipo de policiamento, ele faz coisas que o policiamento normal não tem tempo de fazer. Então ele vê, por exemplo, um menino andando em má companhia. Ele pega o moleque, leva para o pai, porque ele já conhece a localidade, e fala: olha, seu filho está andando com esse sujeito, ele comete isso, aquilo. Se ele continuar andando com o cara, ele vai se tornar um criminoso, eu vou ter que prendê-lo, tal. Aí o pai dá uma dura no moleque, dá uma orientada, tal, e acaba evitando o surgimento de um novo criminoso, entendeu? Então, o policiamento comunitário é aquele policiamento em que o policial se integra realmente à comunidade e começa a resolver o crime nas suas raízes. Por isso ele é tão eficiente. Eu queria entender, né, essa é a polícia que muita gente não conhece, né? Porque hoje, muitas vezes, a polícia está associada, a polícia é aquela que mata, né? A truculência, né? A truculência, e é legal ouvir o senhor falando isso, principalmente por conta dessa questão mais humana mesmo da polícia. Não é a questão de lidar com seres humanos de uma forma, né, assim, mais, como você mesmo falou, um acolhimento maior, né? Então, a gente tem o problema do estereótipo, né? O que é o estereótipo? Você forma uma imagem, essa imagem é disseminada coletivamente e ela não reflete a realidade da sociedade, né? Então nós temos polícia no Brasil inteiro, né? Cada estado tem uma polícia com determinadas características, né? A característica da Polícia Militar do Estado de São Paulo não é a violência. A característica é a sociabilidade do policial, né? Só que a gente acaba sendo impregnado por estereótipos que vêm de todos os lugares do mundo. Então você mostra um policial, digamos, num outro estado lá, batendo num ambulante, por exemplo. Então, quando você liga o nome polícia, tudo que está relacionado à polícia acaba sendo englobado por esse estereótipo. Mas a PM de São Paulo, eu acho que é uma polícia extremamente sociável. Nós temos treinado nossos policiais, principalmente com relação à expansão de programas sociais, como Vizinhança Solidária, por exemplo, em que nós nos integramos à sociedade. A própria sociedade passa a se fiscalizar, a comunicar fatos suspeitos à polícia. Então você cria um Vizinhança Solidária numa região, as pessoas começam a interagir mais. O que falta, eu acho que na nossa sociedade, é comunicação. As pessoas se tornaram, por diversos fatores aí, como mídias sociais e tal, elas começaram a se isolar. E a polícia tem essa obrigação de voltar a ter um resgate, a fazer um resgate da comunicação entre as pessoas. Quando a gente estabelece um programa Vizinhança Solidária, as pessoas voltam a interagir.
né? Um vizinho passa a olhar a casa do outro, as pessoas chegam em horários diferentes. Quando elas percebem a presença de um carro suspeito que está rondando a região, elas colocam no grupo de WhatsApp, tiram foto do carro. O policial que está no grupo de WhatsApp já checa a placa no nosso sistema para ver se o carro é produto de roubo, furto, está envolvido em algum crime. A viatura que está fazendo parte daquele grupo já vai abordar aquele carro. E com tudo isso, começa a melhorar as condições de segurança. Porque se aquele sujeito não era procurado pela justiça, não era nada, mas foi abordado pela polícia, ele sabe que está sendo vigiado. Ele já some da área, entendeu? Então são várias atitudes que têm feito essa redução dos indicadores criminais. E com a participação social. Coronel, o senhor me permite uma coisa? Há alguns anos atrás eu tive o prazer de entrevistar o então comandante, que era o Coronel Cláudio Longo, e tive o grande prazer em conhecer o projeto PROERD da Polícia Militar. Nós estamos falando aí da atividade da polícia junto à comunidade, já dentro de um contexto em reduzir criminalidade, aumentar o nível de segurança, para participação maior, mas a Polícia Militar promove vários programas mesmo que levam, no caso do PROERD, com as crianças, que levam a criança a conhecer o que significa Polícia Militar e o que a parte dela no contexto social disso daí. Isso daí também é uma pérola poderosa no combate à criminalidade no futuro. Isso tudo é exercido mais amplamente pela Polícia Militar agora aqui no Vale, principalmente com esses altos índices? Bom, essa sua pergunta ela é muito feliz, né? Antes de eu vir comandar o CPI-1, eu era o diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da corporação. Então, a Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, a DPCDH, ela cuida de certos programas da Polícia Militar, dentre eles o PROERD, a Polícia Comunitária, os núcleos de mediação comunitária, que fazem a redução dos conflitos através de uma interface entre o cidadão, o judiciário e a Polícia Militar, né? E o PROERD. Então nós temos assim, e o Vizinhança Solidária. Então são todos os programas que a gente quer implantar aqui. Para você ter uma ideia, dia 9 agora nós vamos ter um workshop de capitães. Então o capitão é a peça-chave da Polícia Militar nas micro-regiões. Então a gente chama de sub-áreas, né? Então nós temos o batalhão é uma área da Polícia Militar e ele é dividido em companhias. Cada companhia é comandada por um capitão, né, que responde por uma sub-área. Então nós vamos reunir todos os capitães e vamos trazer os papas desses assuntos para dar uma palestra para esses capitães, para a gente trocar informações, né? Para que nós implantemos em todas as nossas áreas esses programas. Então, nós vamos ter uma reunião sobre PROERD, uma reunião sobre polícia comunitária, uma reunião sobre vizinhança solidária, uma reunião sobre núcleos de mediação comunitária e sobre um programa muito interessante informatizado nosso, que é o Análise Criminal Web, em que a gente consegue monitorar online os indicadores criminais, para que a gente possa investir esforços pontualmente em determinadas regiões, em horários e dias específicos. Então, é aproveitamento total dos meios já existentes, sem onerar mais o Estado, ou seja, sem criarmos um Estado monstruoso, difícil da sociedade carregar, né? Partindo dos ideais do Estado mínimo, né? O Estado fazendo só aquilo que é função de Estado, mas fazendo muito bem a sua função. Perfeito. Eu acho fantástico, e principalmente eu sei o Leandro, que tem essa aplicação com o social, muito feliz essa aproximação e tudo que está sendo feito pela polícia, não é, Leandro? Não, exatamente. Eu acho que essa questão da humanização mesmo do atendimento é fundamental. O respeito aos direitos humanos, né, é muito importante, ainda mais nesse contexto todo que a gente vem vivenciando. E como que está, assim, já está disseminado esses programas de polícia comunitária? Como que está, assim, que passo que está isso? Sim, desde 1996, a Polícia Militar buscou no mundo programas de polícia comunitária que nós pudéssemos adaptar à nossa realidade social. O Brasil tem uma realidade diferente de outros países, então nós adaptamos. Nós fizemos um contato com o Japão através de uma agência chamada JICA, né?
Então, nós colocamos a Agência Brasileira de Cooperação em contato com a JICA, fizemos várias visitas ao Japão para conhecer os Kobans japoneses, os Shusaishos japoneses, né, que são modelos de polícia comunitária, trouxemos para o Brasil e ainda hoje nós aplicamos isso. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo se tornou referência mundial de polícia comunitária e hoje nós formamos em parceria com a própria JICA, polícias da Colômbia, El Salvador, Guatemala e outras polícias que se interessem em receber o treinamento da Polícia do Brasil. Tamanho o sucesso do nosso modelo, né? Nós hoje estamos em parceria com a Polícia Militar do Rio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul também para a expansão do modelo de polícia comunitária no Brasil. Muito bom. Coronel, nós agradecemos imensamente o senhor ter despendido um tempo para vir conversar conosco, com a nossa audiência aqui. Lembrando que a SP Rio Mais está sempre à disposição da Polícia Militar, do senhor, para o que for preciso contar ao nosso cidadão aqui. Eu agradeço muito a sua presença. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a Polícia Militar deve ao cidadão esse carinho, né? Ao cidadão do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, de todo o estado de São Paulo, né? E nós temos nos empenhado para trazer a segurança que as pessoas de bem merecem para esse estado. Eu agradeço muito.